Olá, pessoal! Hoje vamos introduzir um conceito de integral de linha de um campo escalar. Veremos que ela constitui uma generalização simples e natural do conceito de integral definida. Esse vídeo foi produzido por Paula Silvestre Freire, Ana Alice de Jesus Souza e Jorge Luiz da Silva Pereira. Definição: denominamos de integral de linha escalar a integral de uma função ao longo de uma curva e a denotamos por integral de linha da função vezes ds, onde ds, segundo Newton, é uma quantidade infinitesimal muito pequena da curva. Newton se refere assim porque ele ainda não tinha conhecimento de limite, por isso ele fala que a variação do espaço que a gente simboliza por ds é uma quantidade infinitesimal e a curva é chamada de caminho de integração. Para que a gente possa entender melhor o que vamos calcular na integral de linha, a gente trouxe aqui essas imagens. Veja, considere essa linha curva em vermelho no R3 e o campo escalar da função ligados aos componentes x, y e z, que a cada ponto desses componentes na curva faz corresponder um número, quantidade, altura. Com os valores da função em todos os pontos, podemos ligar esses pontos aos seus correspondentes. Obtemos assim uma cortina ou muro sobre a linha. Então, a integral de linha é como se a gente quer calcular a área de um muro construído sobre uma curva que a sua altura varia. E como vamos obter o valor dessa área? Vamos obter o valor dessa área fazendo a somatória de todos esses retângulos. Assim, a gente faz a integral e obtemos o valor total dessa área. Essa aqui é a nossa fórmula já definida para obter o valor dessa área. Nós vamos sempre estar usando essa fórmula aqui para resolver os exercícios sobre integral de linha, assim como as nossas propriedades de integral de linha que são análogas às propriedades da integral definida. Temos aqui três propriedades, são elas: a integral de linha no sentido negativo, vamos explicar melhor isso mais adiante, com o produto da sua variação no espaço é igual à integral de linha no sentido positivo vezes a sua variação. Segunda propriedade, a somatória da integral de linha multiplicado a duas constantes alfa e beta e as suas devidas funções é igual a alfa vezes a integral de linha da função vezes sua variação, mais beta vezes a integral de linha da sua função vezes a sua variação. E, por último, a integral da união de duas linhas, que é igual à somatória da integral dessas linhas. Observe que podemos percorrer uma curva C em um de dois sentidos, ou seja, em cada curva existem duas orientações possíveis. Quando escolhemos um desses sentidos de percurso, dizemos que a curva está orientada, e este é considerado o sentido positivo do percurso ao longo da curva. E escrevemos "-c" para denotar a curva com a orientação oposta. E aqui a gente já trouxe alguns exemplos. Primeiro exemplo: calcule a integral de linha dessa função, onde C é a parte da circunferência unitária x² mais y² é igual a 1, percorrida no sentido anti-horário. Aqui está a nossa circunferência, podemos ver, né, que ela tem o raio igual a 1 e está no sentido anti-horário. E aqui a questão ela já nos traz a forma paramétrica de uma circunferência, que é a função x é igual a cosseno de t e a função y é igual a seno de t. Também nos dá o intervalo dessa circunferência, que é menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, a gente só precisa fazer a substituição. Onde está x, a gente coloca cosseno, e onde está y, a gente coloca seno. A gente vem aqui na função, tá o 2. O 2 está sozinho, não tem x nem y, então ele continua sendo 2. Mas quem é x? Cosseno. Ele está ao quadrado, eleva ele ao quadrado. E quem é y? Seno. Então, a função fica 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t. A gente trouxe essa substituição que a gente fez aqui, essa nova função que ficou, né, para essa página, para a gente procurar a solução dessa questão. Depois que a gente faz a parametrização, a gente procura o ΔS.
Para procurar o ΔS, a gente faz a derivada dessa função e eleva ao quadrado. Fazendo isso, obtemos o valor 1. Portanto, a gente só substitui agora na integral, e aqui a gente substitui na integral e coloca a função que obtemos, que é 2 mais cosseno ao quadrado de t seno de t, no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. A gente divide essa integral em duas, divide a integral no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 de 2 dt, mais integral de π sobre 2 a menos π sobre 2 de cosseno ao quadrado de t seno de t. A gente resolve essa integral, a gente sabe que a integral de 2 dt é 2t, no intervalo de menos π sobre 2 a gente vai substituir, e a integral de cosseno ao quadrado de t, a gente fez a continha aqui do lado, a gente só precisa chamar de u, né, e fazer a somatória. Substituindo aqui na questão, a gente só faz a substituição nos devidos intervalos e obtemos π mais π menos 0 mais 0, que é igual a 2π. Agora o segundo exemplo. Calcule a integral curvilínea de x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ds, onde c é a hélice circular dada através das equações paramétricas por a função x de t é igual a cosseno de t, a y é igual a seno de t e z de t é igual a t. No ponto P de componentes I1, 0 e 0 até o ponto Q de componentes 1, 0 e 2π. A função, ela nos dá, a questão, ela nos traz essa função e agora a gente vai trazer a forma paramétrica dela. A gente sabe que x é igual a cosseno e y é igual a seno. Como estão ao quadrado, a gente eleva ao quadrado. E z, como a gente viu lá, é igual a t. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1 menos t. Agora, a gente, por outro lado, temos que procurar ΔS. A gente faz a integral, como eu já falei, e eleva ao quadrado. Fazendo tudo isso, a gente obtém o valor raiz de 2. Ainda, observe que do ponto P ao ponto Q, t varia de 0 a 2π. Portanto, a integral curvilínea da função dada na questão é igual à integral curvilínea de 0 a 2π de 1 menos t, que foi o que a gente encontrou lá na forma paramétrica, vezes raiz de 2, que é o ΔS, dt. A gente joga esse raiz de 2 para fora e faz a integral no intervalo de 0 a 2π de 1 menos t, dt. A gente sabe que a integral de 1 é t e a integral de t de menos t é menos t ao quadrado sobre 2. A gente substitui aqui nesse intervalo e obtemos o valor de 2 raiz de 2π multiplicado por 1 menos π. E agora o terceiro e último exemplo. Calcule a integral curvilínea de 3xy ds, sendo C o triângulo de vértice A de componentes 0 e 0, B de coordenadas 1 e 0 e C de coordenadas 1 e 2, no sentido anti-horário. Solução. Para calcular a integral, devemos dividir a curva C em 3 partes suaves, conforme a gente pode ver aqui na figura. Curva 1, curva 2 e a curva 3. Aqui a gente trouxe essa imagem para a página da solução para a gente visualizar melhor. A gente vê aqui que a curva 1 ele vai do intervalo de 0 a 1. E ela também já está parametrizada. Então, a gente só precisa o quê? Substituir na integral da função. A função dada foi 3xy ds. A gente continua colocando o 3. O x, quem é x? X é quem está com i. E y não tem. Então, fica 0. E 1 é a variação. Então, 3t vezes 0 vezes 1 é igual a 0. A curva 2. Aqui está a equação parametrizada no intervalo de 0 a 2. Aqui está a curva 2, ela está no intervalo de 0 a 2. Substituindo na integral, a gente faz 3 vezes 1, que é o que está aqui com i, vezes t, que é o que está com j, no intervalo de 0 a 2. Resolvendo essa integral, a gente obtém o valor 6.
E por último, o caminho 3, da curva 3. Aqui também já está a equação parametrizada no intervalo de 0 a 1. Substituindo, onde tem x, a gente bota 1 menos t, onde tem y, a gente coloca 2 menos 2t. No intervalo de 0 a 1. A gente joga 3 raiz de 5 para fora, faz a integral dessa função aqui, e a gente obtém o valor de 2 raiz de 5. Logo, a integral curvilínea de 3xyds é igual à somatória das integrais, que fica igual a 0 mais 6 mais 2 raiz de 5. A resposta final é 6 mais 2 raiz de 5. E aqui são as nossas referências. Obrigada pela atenção.